gostaria de iniciar agradecendo ao Conselho da Igreja, na pessoa do reverendo Harrison, pelo convite feito. Acho que essa é a terceira vez que eu estou aqui com os irmãos, se não me engano, com o privilégio de estar com os irmãos, de desfrutar da comunhão, mas também com a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Então, nosso agradecimento aos irmãos que administram essa comunidade, a Igreja Presbiteriana de Aldeia. Nossa gratidão também aos irmãos Maza e Natália, pela hospitalidade. Os irmãos, de fato, têm o dom da hospitalidade. Que Deus esteja também abençoando os irmãos que nos receberam desde a manhã de ontem. Irmãos, com alegria nós estamos aqui nessa manhã para celebrar o primeiro ano de organização dessa igreja. Um trabalho que já conta com alguns anos, mas de forma autônoma, de forma emancipada, acabou aí de concluir o seu primeiro ano de organização. Então, nossos parabéns, trazemos um abraço também do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de São Bento do Una e também do nosso Presbitério Agreste de Pernambuco, diante do qual nós estamos à frente aí na nossa sexta legislatura. Acho que já está bom, reverendo? Seis legislaturas, vamos passar o presbitério para as mãos de outro irmão com a graça de Deus. Como foi dito, os irmãos estão aí celebrando o seu primeiro ano de organização, o primeiro de muitos anos que virão, de uma longa jornada que esta comunidade iniciou como uma comunidade autônoma, como uma igreja local. Esse primeiro ano marca, portanto, o início dessa longa jornada, desse caminho que os irmãos têm a percorrer. E pensando num caminho a percorrer, pensando numa jornada a ser trilhada, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o livro de Josué, sobre o qual nós iremos refletir nessa manhã, livro de Josué, especificamente o seu capítulo de número 6. Esse é o texto sobre o qual nós vamos nos deter nessa manhã, Josué capítulo 6, versos de 1 a 21, pensando aí nessa jornada que a Igreja de Aldeia tem percorrido nesse último ano, de forma autônoma, independente, como uma comunidade autossustentável, mas também pensando na jornada que os irmãos têm pela frente. Eu conversava ontem com os nossos irmãos, contando um pouco da história da primeira igreja. A nossa igreja tem apenas 56 anos de organização, mas o trabalho presbiteriano em São Bento do Una tem mais de 120 anos. E aprove a Deus, por razões que nós não conhecemos, permitir que durante 70 anos o trabalho permanecesse de forma dependente, como um ponto de pregação. Primeiro do presbitério de Garanhuns, posteriormente do presbitério meridional, e por fim, após 70 anos, a nossa igreja foi organizada. Mas Deus tem os seus propósitos. As coisas de Deus acontecem no tempo certo. Esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo da Igreja em Aldeia celebrar o seu primeiro ano de jornada. E pensando, repito, em uma jornada a percorrer, nós chamamos a atenção dos irmãos para o livro do profeta, para o livro de Josué, no seu capítulo de número 6. Penso eu, a mensagem que tem relevância para os irmãos nessa manhã. Lá em São Bento do Una, nós estamos estudando na classe dos jovens o livro de Josué. E quanto mais nós avançamos, pelo menos a mim, e espero que aos alunos também, esteja surgindo aos olhos a relevância do livro de Josué para nós. Mais do que simplesmente um relato histórico, mais do que simplesmente a história de um povo antigo, mas o livro de Josué traz lições para nós. Basta que nós enxerguemos o livro com as lentes do Novo Testamento, com as lentes da Nova Aliança, e dessa forma o livro de Josué adquire para nós relevância extrema. Pensando que o antigo Israel, lá da antiga aliança, somos nós hoje, a igreja. E assim como aquele povo antigo, durante a antiga dispensação, tinha a sua jornada a percorrer nesse mundo, nós, enquanto igreja, enquanto novo Israel de Deus, temos a nossa jornada nesse mundo. Assim como o antigo Israel tinha os seus inimigos a ser enfrentados, a serem batidos, para que a terra fosse de fato apossada, a igreja hoje tem os seus inimigos a vencer, de modo a conquistar todas as coisas para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pensando dessa forma, o livro de Josué adquire para todos nós essa relevância. Pense no livro de Josué como o relato de uma comunidade que está marchando, como um exército que está em estado de mobilização, um exército que está se deslocando. Essa é a igreja, irmãos. A igreja é esse povo de Deus, o exército do Deus vivo que está marchando. Não está estacionado, não está de férias, mas está em uma missão e está em movimento, em marcha. Precisamos, irmãos, resgatar esse aspecto da igreja como um exército, de fato, como uma comunidade que está marchando. É bem verdade que a igreja é o rebanho do bom pastor, é bem verdade que a igreja é a esposa do noivo, mas é igualmente verdadeiro que a igreja é o exército
do Deus vivo, que está sob as ordens do sumo general, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que São João viu sentado num cavalo branco, escrito na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, uma coroa na cabeça, sua roupa manchada com o sangue dos seus inimigos. Esse é o Senhor a quem nós servimos. E precisamos nos enxergar como esse exército. Precisamos, irmãos, recuperar esse aspecto marcial da igreja. A igreja como o povo de Deus que está em guerra. Nossos inimigos não são mais físicos, não são pessoas, não são povos, não são etnias, mas os nossos inimigos, como bem disse o apóstolo São Paulo, são as potestades do ar, os espíritos, o reino das trevas, e nós guerreamos contra esses inimigos, não mais com armas físicas, com espadas, com escudos, mas nós lutamos com as armas espirituais. Pensando dessa forma, nós chegamos, portanto, ao capítulo 6 de Josué, refletindo sobre essa história tão bem conhecida, né, tanto de nós, adultos, né, quanto das crianças que sempre acompanham essa história aí no departamento infantil, na escola dominical, nos cultos domésticos, a história da conquista da cidade de Jericó. Os capítulos de 1 a 5 de Josué servem, irmãos, como uma espécie de introdução. Nós temos ali o chamamento de Josué, o seu comissionamento no lugar de Moisés, que havia falecido, que havia sido levado pelo próprio Deus. Em seguida, o povo toma conhecimento da terra prometida, enviam-se ali os espiões. Em seguida, o povo atravessa o Rio Jordão, finalmente encerrando a peregrinação no deserto. No capítulo 5, nós temos ali o povo celebrando a Páscoa, realizando a circuncisão dos homens que não haviam sido circuncidados nos últimos 40 anos. Tudo isso, irmãos, como uma espécie de preparação para aquilo que nós vemos no capítulo 6. Deus havia reservado aquela terra de Canaã para o povo de Israel, mas aquela terra não estava desabitada. Não era um terreno baldio que os israelitas iam simplesmente tomar posse, mas haviam ali 7 nações, maiores e mais fortes do que eles. Aquela terra havia sido designada por Deus, mas ela deveria ser conquistada. Deus havia prometido que daria, mas não daria de mão dada, de mão beijada. O povo teria que lutar. A guerra teria que ser travada, os inimigos teriam que ser derrubados. E o capítulo 6 de Josué marca justamente o início dessa conquista, com o primeiro grande obstáculo, logo após o Rio Jordão, que era a cidade de Jericó. O versículo 1 diz o seguinte: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Esse versículo, irmãos, lança diante dos nossos olhos a dificuldade que se avizinhava. Não era simplesmente uma cidade, mas era uma cidade que estava fechada. Não apenas fechada, mas o texto diz que estava rigorosamente fechada. E ele acrescenta ainda dizendo que ninguém saía e ninguém entrava. A cidade de Jericó, irmãos, cuja existência foi questionada durante tantos séculos pela arqueologia, somente recentemente foi comprovada a sua existência, né, atestando a veracidade das escrituras, atestando que o relato bíblico é confiável. Essa cidade era uma das maiores cidades da região e suas muralhas conhecidas, né, quase que de forma proverbial na antiguidade. Uma cidade, irmãos, que a princípio era indestrutível, invencível. Suas muralhas contavam com 4 a 6 metros de largura, largas o suficiente para que alguém pudesse construir uma casa sobre elas. Era isso, irmãos, que o povo de Deus tinha pela frente. Logo após o Rio Jordão, o primeiro grande obstáculo, a cidade de Jericó. E de fato, irmãos, quando nós transpomos isso para a realidade da igreja, nós observamos que ao longo dos séculos a igreja sempre enfrentou oposição. Não há um período sequer da história da humanidade em que nós possamos dizer que o mundo foi favorável à igreja, que a igreja foi bem aceita, que a igreja foi sequer tolerada. A igreja sempre enfrentou e sempre há de enfrentar a oposição deste mundo. No seu nascimento, enfrentou a fúria dos judeus. Poucos anos depois, teve de enfrentar a fúria dos romanos. Com a queda do Império Romano, os bárbaros. Com a conquista, entre aspas, dos bárbaros, os muçulmanos. A igreja, irmãos, nunca contou com paz neste mundo. A igreja sempre foi posta para enfrentar as dificuldades, as oposições. E nós não devemos, irmãos, nos escandalizar quando a coisa permanece como sempre foi. É aquilo que o apóstolo São Pedro diz: olha, não se escandalizem, né, se vocês estão sendo afrontados, se vocês estão sendo resistidos. O povo de Deus enfrentou oposição e sempre há de enfrentar. Com vocês aqui na igreja de Aldeia não será diferente. Mais cedo ou mais tarde vocês vão ter que lidar com situações, né? Esse ano, de forma excepcional, a igreja em todo o mundo teve que lidar com uma grande situação, no mínimo, inusitada. Essa situação sanitária que impôs restrições, né, que
sublevou, né, as prioridades, enfim, vejam, coisas que surgem na vida da igreja que servem como obstáculo, que servem como oposição. Vocês aqui em LD têm que estar preparados para isso. Nós oramos para que Deus nos dê paz, para que Deus nos dê dias tranquilos, porque de fato é em paz que se semeia o fruto da justiça, mas a igreja sempre enfrentou seus inimigos. Vai continuar sendo assim. Nós devemos estar preparados para isso. Desanimados? Não, mas preparados sim. Até porque, olhe para o verso 2, onde o texto diz: Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, os seus reis e os seus valentes. Apesar do povo se defrontar com aquela cidade, com as suas muralhas, com a sua proteção, com a sua solidez, obviamente o povo de Deus, na pessoa de Josué, temeu diante daquilo. Ora, como é que nós vamos fazer? Não tem como simplesmente arrodear a cidade. A única fonte de água doce da região está aqui. Se a gente quiser prosseguir, vai ter que ser por cima dos escombros de Jericó. Mas como fazer isso? E Deus garante aqui a Josué a vitória. Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Irmãos, esse verbo no pretérito perfeito é extremamente significativo. Notem que Deus não diz entregarei, mas o que é que ele diz? Entreguei. Deus fala a Josué como se fosse uma realidade já consumada, embora a cidade ainda estivesse lá, embora os muros estivessem da mesma forma como foram construídos. Mas Deus olha para Josué e diz: Josué, já entreguei. Não é que eu vou ver como vou fazer, não é que a gente vai sentar numa mesa aqui, desenrolar aqueles papéis, naqueles mapas azuis e tentar descobrir como é que a gente... Não, eu já entreguei. É interessante, irmãos, que Deus fala porque ele enxerga as coisas como de fato são. Para Josué, a cidade estava em pé, mas para Deus, que concebeu o seu plano desde a eternidade, que conhece todas as coisas, que tem todo o poder, aquela cidade já era escombros antes mesmo do povo sair do Egito. Entreguei. Entreguei na tua mão a cidade, o seu rei e os seus valentes. Irmãos, os inimigos da igreja de Cristo são fortes, nós não podemos negar. São maiores do que nós, são mais numerosos do que nós, contam com mais recursos financeiros do que nós, contam com mais poder do que nós, com mais influência do que nós. Seria absurdo supor que, humanamente falando, a igreja pudesse perseverar nesse mundo. A igreja de Jesus Cristo é uma constante afronta à lógica humana. Como é possível que um grupo de 12 homens, sem instrução oficial, sem o apoio de ninguém que seja, como é possível que esse povo tenha saído da Palestina e tenha espalhado uma mensagem aos 4 cantos da terra? É irracional. Contraria o senso humano, mas, irmãos, Deus ele não presta satisfações ao bom senso humano. Deus não presta satisfações àquilo que os homens entendem como sendo mais provável ou menos provável. Entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. De fato, irmãos, Deus ele fala dessa forma, entreguei, porque ele sabe como as coisas de fato são. Os nossos inimigos são muitos, são fortes, são mais poderosos, têm mais dinheiro, mais influência, mas nós contamos, irmãos, com um Deus vivo. Nós contamos com um Deus que fundou a igreja sobre o seu próprio Filho, que disse aos seus 12, olha, as portas do inferno não vão prevalecer. Não estou dizendo que vai ser fácil, não estou dizendo que vai ser ileso, mas eu estou dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer. Entreguei. Por isso, irmãos, a igreja pode ter paz, mesmo em meio à dificuldade, mesmo enfrentando as lutas, as oposições, os cismas, as divisões, enfim, qualquer que seja o inimigo que se levante, a igreja pode enfrentá-los em paz, porque nós contamos com a ação de Deus. Isso me lembra a terceira estrofe do hino Castelo Forte, que diz: se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam assustar, e nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com o seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Nós enxergamos a oposição à igreja como algo grande, terrível, monstruoso, e de fato é. Mas Deus enxerga como de fato ela é. O príncipe do mal, com o seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, basta uma palavra de Deus. A imagem que o apóstolo tem de Cristo, né, lá no livro da Revelação, no Apocalipse, a espada que sai da sua boca, vencido cairá, por uma só palavra. Prosseguindo, irmãos, na narrativa, dos versos 3 a 5, nós temos o método de Deus. Repito, embora Deus houvesse garantido que daria aquela terra ao povo, mas o povo teria que conquistar.
O Deus que determina os fins é o Deus que determina também os meios. E o povo de Deus tinha alguma coisa a fazer. Não era simplesmente sentar e esperar que o povo saísse correndo de Jericó. E dos versos 3 a 5 nós temos o método de Deus. Vós, pois, todos os homens de guerra, isso Deus falando, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O mundo da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Nós temos a cidade, temos os muros, temos a promessa de Deus de que aquela cidade não resistiria, e aqui Deus diz como aquilo haveria de acontecer. Irmãos, esse método de Deus ele é, no mínimo, curioso. Curioso para nós que estamos aqui, né, tantos séculos depois, lendo a história. Mas tente se colocar no lugar de um israelita, da infantaria, aquele que estava lá na frente da linha de batalha, recebendo esse tipo de instrução de Josué. Josué, como é que a gente vai fazer para derrubar esses muros aí? Qual é o plano? E Josué diz, olha pessoal, o plano aqui é o seguinte, a gente vai rodear a cidade 7 dias, em silêncio. No 7º dia a gente vai rodear a cidade 7 vezes, né? Os sacerdotes vão tocar a trombeta e o muro vai cair. O pessoal olhou para Josué, acho que bateu aquela saudade do Egito, talvez, né? Esse plano não parece muito razoável, né? Como é que esse muro vai cair? Com trombetas, com gritos, com 7 dias de procissão ao redor dele. Vejam, irmãos, que o método de Deus para nós é curioso, mas talvez para aqueles israelitas tenha sido algo quase que até ofensivo. Deus nos tirou do Egito, fez nossos pais morrerem no deserto para a gente se deparar com essa cidade e ter que derrubar os muros dessa forma. O método de Deus, irmãos, muitas vezes ele contraria o senso comum. Na antiguidade, quando você se deparava com uma cidade fortificada, uma cidade murada, a primeira coisa que tinha que se fazer era um cerco. Você tinha que cercar aquela cidade. Impedir que as pessoas saíssem ou entrassem. Impedir que mercadorias entrassem. Impedir que a comida chegasse até aquele povo. E após alguns dias, às vezes semanas, às vezes meses, quando o povo estivesse desabastecido, desmoralizado, subnutrido, aí sim, das duas uma. Ou o povo se renderia, ou o exército invadiria como eles estivessem lá dentro. Veja, essa era a praxis da antiguidade. No século XI, quando Jerusalém foi cercada pelos maometanos, o cerco durou 5 semanas. Eles cercaram a cidade, por 5 semanas ninguém entrava, ninguém saía, não chegava comida, não saía mercadoria. O cerco de Nabucodonosor durou incríveis 18 meses. Durante 1 ano e meio, Nabucodonosor e seus exércitos cercaram Jerusalém, ninguém entrava, ninguém saía, não saía mercadoria, não entrava comida. E Deus disse que em 7 dias eles resolveriam aquilo. E resolveriam como? Com catapultas, com arietes, com trincheiras, com forços? Não. Com uma procissão, com chifres de carneiro e com gritaria. Percebe, irmãos, que o método de Deus ele contraria muitas vezes a razão humana. Nós notamos que muitas vezes Deus ele age até com uma espécie de ironia santa, né? Como derrubar muros? Com um grito. Né? Como convencer um rebelde? Com uma jumenta falando com ele, por que não? Né? Como é que você vai espalhar o evangelho ao mundo? Pegando o pior dos pecadores e colocando ele como pregador. Como é que a gente vai salvar a humanidade? Crucificando o Senhor do Universo. Percebe, irmãos, que o método de Deus muitas vezes não faz sentido para nós. Deus tem, irmãos, os seus métodos. E em dias como os nossos, em que os métodos muitas vezes são valorizados acima das finalidades, a igreja tem que se voltar para o método de Deus. Há toda uma seção literária na Biblioteca Teológica que fala só sobre crescimento de igreja. Todos os anos, dezenas de livros são escritos, editados, publicados, trazendo as mais variadas estratégias, prometendo encher as igrejas, prometendo expandir o número de membros, fazê-los crescer geometricamente. Infelizmente, muitas dessas estratégias elas estão carregadas de pressupostos humanistas, secularistas, antropocêntricos. Como fazer a igreja crescer? Como fazer a igreja se desenvolver? Como alcançar as pessoas? Deus, irmãos, tem o seu método. Atos 2, 42 a 47. Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles tinham tudo em comum.
repartiam as suas refeições com alegria, com singeleza de coração, e dia após dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Esse é o método de Deus, irmãos. Palavra, oração, sacramentos, socorro aos necessitados, e dia após dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. A igreja de aldeia não precisa aderir aos modismos, né, em voga. A igreja de aldeia não precisa dançar conforme a música das mega igrejas. Vocês não precisam adaptar a mensagem ao ouvinte. Vocês precisam simplesmente fazer aquilo que já tem feito. Preguem a palavra, orem, celebrem os sacramentos instituídos por Cristo, socorram os necessitados e dia após dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Esse é o método de Deus, irmãos. Os versos 6 a 15 nos trazem a forma como o povo abraçou essa estratégia de Deus. Verso 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-uma uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. Percebemos que o próprio texto nos dá essa impressão de repetição. Depois leia o texto em casa com calma e perceba como o narrador faz questão de repetir as palavras, de repetir as frases, quase que de forma idêntica. Tenho eu certeza de que para nos passar a impressão de que o povo abraçou aquela estratégia e fez minuciosamente. O povo fez exatamente aquilo que Deus havia dito que eles fizessem. Eles fizeram isso no primeiro dia, no segundo, no terceiro, até o 7º dia. Irmãos, a igreja precisa abraçar o método de Deus e insistir nele. Muitas vezes o crescimento parece que não vem. Muitas vezes parece que os resultados não são de acordo com aquilo que a gente esperava. E é justamente nesses momentos que bate aquela tentação de nós inovarmos, de nós importarmos certas coisas que são feitas aí fora. Por que não? Né? O que de mal pode acontecer? Por que a gente não dá uma aliviada? Né? Por que a gente não substitui o sermão por outra coisa? Né? Por que a gente não altera aqui determinada ordem litúrgica? Por que a gente não... É nesse momento, irmãos, que surge a tentação por adaptar a mensagem ao ouvinte. Mas a igreja, irmãos, precisa insistir, perseverar. Mais uma vez, coloque-se no lugar do israelita. Primeiro dia, rodeia a cidade inteira. Segundo dia, de novo, e você não vê nada acontecendo. Acho que no 3º, 4º dia eles começaram a procurar alguma rachadura no muro, né? Porque esse muro não vai cair de uma vez, obviamente. Talvez à medida que a gente prosseguisse, o muro ia começar a rachar, talvez os alicerces iam ficar frouxos, mas 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, o povo perseverou naquele método. O método, irmãos, da igreja é esse: pregação, oração, sacramentos, diaconia. A igreja está no mundo, irmãos, para fazer isso. A igreja não está no mundo para buscar ser relevante, para buscar ser vista, ser aplaudida. Não. Deus vai acrescentar os seus eleitos enquanto a igreja estiver agindo conforme o seu método, não conforme as nossas interpretações, as nossas conveniências. Por fim, os versos 16 a 21 encerram a nossa narrativa trazendo o resultado. Versos 16 a 21. E sucedeu o quê? Na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as condenado, não as tomeis.
e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Temos aqui, irmãos, a conquista daquela cidade. Para nós, leitores ocidentais, modernos, uma imagem de fato chocante de pessoas sendo mortas. Mas é interessante nós termos aqui, e esse parêntese se faz necessário, nós devemos ter em mente que o povo de Deus estava aqui cumprindo o juízo do próprio Deus. É interessante observar que lá em Deuteronômio havia regras previstas para como o povo deveria guerrear. E lá em Deuteronômio dizia o seguinte, olha, quando vocês cercarem uma cidade, ofereçam a elas a paz. Se elas se renderem, ninguém será morto. Se eles resistirem, então vocês vão pelejar, porque guerra é guerra. Mas é interessante que a conquista de Canaã não se enquadrava nessa ética militar, porque aquele povo estava sob juízo de Deus. Deus havia dito a Abraão, olha, durante 400 anos os teus descendentes vão ficar fora da terra, para que se encha a medida de iniquidade desse povo. Mas quando essa medida se completar, eu trarei os teus descendentes de terra estranha e eles farão juízo sobre esses povos. Por isso, irmãos, nós colocamos, assim como Jó, nós nos sentamos no pó, colocamos a nossa mão na boca e nos calamos. Deus tem os seus propósitos. Deus usou de misericórdia com aquelas nações cananeias durante 400 anos. Não houve arrependimento, não houve fé, não houve conversão. Chegou o momento daquele povo pagar pelos seus pecados. E o chicote de Deus, o flagelo do Senhor, era a nação de Israel sobre eles. Por isso que aquele povo foi dizimado, no sentido estrito da palavra. Mas o que nós observamos aqui, para os nossos propósitos, é a forma como aquilo aconteceu. O povo viu a cidade intransponível, uma muralha inexpugnável. O povo recebeu as orientações de Deus, seguiu aquilo ao pé da letra. E no 7º dia eles gritaram e os muros, eles simplesmente caíram. Não há explicação naturalista para isso. Não há explicação lógica, racional. Não adianta você dizer que por acaso houve um terremoto no momento, ou por acaso houve um tornado no momento. O fato é que o povo de Deus gritou e aqueles muros caíram. Irmãos, eu não quero ser aqui portador de uma mensagem triunfalista, alheia e deslocada da realidade. Não quero simplesmente aqui dizer que a igreja de Aldeia vai vencer tudo e vai vencer todos, e não vai ter perdas, não vai sofrer dano, não vai ser lesionada, não vai ter contusão, não vai ter membros amputados. Guerra, irmãos, é guerra. O que nós temos a certeza de que a igreja, por fim, sairá vitoriosa. Conquanto que a igreja abrace o método de Deus, conquanto que a igreja se arrependa dos seus pecados, dependa da ação do Espírito Santo, as muralhas, eventualmente, elas vão cair. Talvez umas resistam mais, talvez umas resistam menos. Não quero que vocês achem aqui que eu trago uma mensagem triunfalista, de que vai dar tudo certo. Não, as dificuldades vêm, a igreja sofre, a igreja perde muitas vezes. Mas nós temos a certeza, irmãos, de que no dia final, Jesus Cristo vindicará a sua igreja. Mais ou menos aquilo que aconteceu com a igreja de Esmirna. Os irmãos conhecem, Jesus Cristo enviou uma carta para aquela igreja e Jesus, em outras palavras, diz, olha, eu conheço as tribulações de vocês, eu conheço as calúnias, as blasfêmias que são lançadas contra vocês, eu conheço, eu sei, eu estou vendo, eu não estou alheio. Eu sei que o diabo lançará muitos de vocês em prisão, mas sejam fiéis até a morte, porque eu lhes darei a coroa da vida. Esse é o texto que tem lá numa das paredes da nave do templo da nossa igreja, em referência ao martírio de Manuel Corrêa Vilela. Manuel Corrêa Vilela se jogou na frente do missionário americano quando ele ia receber uma facada, onde hoje é o centro da cidade de São Bento do Una. E lá na nossa igreja tem um painel com esse versículo, Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Para o mundo, Vilela perdeu a guerra. Foi esfaqueado, morreu aos pés do missionário. Para o mundo, ele perdeu a guerra. Mas para Cristo, ele era o verdadeiro vencedor. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Eu concluo, irmãos, minha palavra nessa manhã, conclamando os irmãos aqui da Igreja Presbiteriana de Aldeia para a missão que cada um de vocês recebeu. No exército de Jesus Cristo não existem assim soldados dispensados de suas funções. Não existem soldados na reserva, não existem soldados de folga. A guerra travada neste mundo do qual a igreja faz parte é uma guerra que não tem armistício, não tem acordo de paz.
É uma guerra ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós travamos as nossas guerras como povo de Deus, enquanto coletividade, e cada um de vocês travam as suas guerras particulares. A guerra contra o pecado, a guerra pela santidade. Cada um de nós carrega a sua cruz individualmente. E todos juntos, enquanto coletividade, carregamos o fardo de sermos portadores da mensagem do Evangelho. Quem é você no corpo de Cristo? Quem é você na Igreja Presbiteriana de Aldeia? Em que você pode ser útil a essa igreja? Em que você pode ser útil aos seus irmãos? O que é que essa igreja precisa? Que você olhe e diz, eu posso fazer isso. Em que você pode ajudar? Apresente-se, irmãos. Há trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. E aquele trabalho, quem será feito? Como será feito se não for por ti? Quem é você no corpo de Cristo? Irmãos, nós precisamos, como eu disse no início, reaver esse aspecto marcial da igreja. A igreja é um exército. E essa batalha só pode ser vencida e será vencida, cremos nisso, porque cada um de nós assumirá o seu posto, ajudará a cerrar as fileiras do exército de Jesus Cristo. Há muita coisa, irmãos, a ser feita nesse bairro, nessa cidade. Vocês sabem muito melhor do que eu. Quantas pessoas que precisam ouvir o Evangelho? Quantas pessoas que precisam ser trazidas de volta? Quantos desviados que agora estão no mundo vagando, que precisam receber a mensagem da reconciliação? Quantas pessoas que precisam do alimento, que precisam da roupa, que precisam do remédio? Há muita coisa a ser feita nessa região. A igreja de Aldeia precisa fazer isso, está fazendo isso e continuará a fazer. Pesa sobre vocês isso. Um dos meus hinos favoritos, e eu sou um entusiasta do nosso hinário, é o hino 303, Pendão Real. Na primeira estrofe, ele diz o seguinte: um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. O pendão era uma espécie de bandeira, uma flâmula, o estandarte. Na antiguidade, cada legião romana tinha a sua própria bandeira. Eles andavam com as insígnias do império, de César, mas cada legião romana tinha a sua própria bandeira, o seu estandarte, o pendão. E aquele pendão, irmãos, aquele estandarte era protegido pela esquadra, pela legião, como a própria vida. Era algo vergonhoso você ter a bandeira tomada pelo inimigo. E o hino prossegue dizendo: corajosos, pois, em tudo o defendei, marchando para o céu. Recebemos o pendão real do rei, recebemos a mensagem do Evangelho, a bandeira da salvação. Corajosos, pois, em tudo o defendei, marchando para o céu. E aí ele emenda no coro: com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firmes, sempre, até morrer. Essa, irmãos, é a mensagem. Fomos agraciados por Deus. Servir a Cristo, irmãos, é a coisa mais maravilhosa que tem na face da terra. Pode não ser a coisa mais fácil de se fazer. Pode não ser a coisa mais tranquila muitas vezes. Mas não tem coisa melhor. As pessoas se arrependem de várias coisas no seu leito de morte. Mas ninguém jamais se arrependeu no leito de morte de ter servido a Cristo. Bem alto erguei o seu pendão, firmes, sempre, até morrer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te damos graças, Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Te damos graças, ó Pai, pela Tua providência na vida do Teu povo, na antiguidade, porque Tu és esse mesmo Deus que tem colocado Tua mão providencial sobre nós hoje. Te agradecemos, ó Deus, por esta igreja, pelo povo que se reúne nesse lugar. Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que foi feito nesta igreja, ao longo dos tempos, ao longo dos anos, pelas dificuldades que os irmãos certamente enfrentaram, mas porque contam agora com a vitória do Senhor, porque Deus tem sido misericordioso com esse lugar. Te pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre as famílias que congregam nessa igreja, sobre aqueles que estão visitando. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre todos. Fortalece a fé de cada um deles. Fortalece as suas mãos para a batalha, os seus dedos para a guerra. Concede a cada um deles, ó Pai, maior medida do Teu Espírito, que eles possam verdadeiramente empunhar a bandeira do Evangelho, levantá-la mais alta que a sua própria cabeça, que todos possamos juntos estarmos dispostos, perseverarmos, como diz o hino, firmes sempre até morrer. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e fortalece-nos para que nós possamos assim refletir a majestade daquele a quem servimos, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós te oramos. Amém.